irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor, e nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Antes de mais nada, antes de começarmos, só lembrar que no vídeo anterior nós fizemos uma introdução sobre as 7 igrejas. E está hoje conosco aqui, nos ajudando, o pastor Gabriel Horvat. Ele é descendente de um húngaro chamado Kálmán Mihály Horvat. E a família do pastor Gabriel Horvat faz muito tempo que não tem contato com nenhum parente da família Horvat. Se você aqui no Brasil é da família Horvat, e se os seus familiares conheciam Kálmán Mihály Horvat, entre em contato conosco, que o pastor Gabriel faz anos que a sua família gostaria de entrar em contato com os familiares de Kálmán Mihály Horvat. Então, fica aí o recado para você que de repente conhece alguém da família Horvat, entrar em contato conosco. Nós vamos dar início hoje à igreja de Laodiceia. Por que começarmos por Laodiceia? Porque Laodiceia é a igreja dos últimos dias. É a igreja que nós estamos vivendo hoje. Ela nem é quente, nem é fria, é morna e será vomitada. Mas vamos aqui a alguns detalhes do significado de algumas igrejas, a época em que elas atuaram e o recado que foi dado a elas. Por exemplo, a igreja de Éfeso é a igreja autêntica, apostólica, do ano 30 ao ano 100. E para ela houve uma repreensão. A mensagem que Jesus deixou foi: deixaste o primeiro amor, arrepende-te. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, que vai do ano 100 ao ano 313, e para ela foi dito o seguinte: tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Ela foi a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo é a igreja mundana, a igreja estatal que vai de 313 a 590 depois de Cristo. E para ela foi dito o seguinte: tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, arrepende-te. A igreja de Tiatira é a igreja corrupta. Para ela foi dito: tu toleras Jezabel. A igreja de Sardes é a igreja da reforma, uma igreja que estava morta. E para ela foi dito o seguinte: tens nome de que vives e estás morto. A igreja de Filadélfia é a igreja do amor fraternal, é a igreja missionária. Para ela foi dito o seguinte: eis que diante de ti pus uma porta aberta. E a igreja de Laodiceia, que vamos começar a estudar hoje, não vamos ver todos os versículos, vamos pausadamente. A igreja de Laodiceia é aquela que é fria, nem é quente, é morna, e por isso vai ser vomitada. Você que está aí do outro lado, abra aí sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 18. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 18, que diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto
amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui é a mensagem à igreja de Laodiceia, e vamos tecer alguns comentários sobre esta igreja. Laodiceia, essa cidade, possuía muros muito amplos. Ela foi destruída 2 vezes por 2 terremotos, uma na época do apóstolo Paulo e outra quando João estava na ilha de Patmos. Laodiceia significa a voz do povo. Era uma cidade situada no principal cruzamento de estradas dos vales da Ásia Menor, no que hoje é a Turquia. Situava-se na província romana da Ásia. Ela foi fundada por Antíoco II no século III, que usou o nome da esposa Laodice como inspiração para o nome Laodiceia. Nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração, comércio e centro bancário. E havia lá muitos milionários. Ela era tão rica, esta cidade, que após alguns terremotos, enquanto outras cidades estavam pedindo ajuda, os laodicenses disseram: não, nós não precisamos de nada, porque nós temos muito dinheiro. Laodiceia, ela representa a apostasia, o esfriamento geral. A igreja que nós estamos vivendo hoje, uma igreja que não teme mais o Senhor, uma igreja que não se prega mais contra o pecado, uma igreja que só se preocupa com a luxúria, com a riqueza, com as 4 paredes. Aquela igreja que diz: eu sou rico, meu templo é rico. E o Senhor diz: tu és pobre, desgraçado, cego e nu. Mas Jesus fez 5 alertas a esta igreja de Laodiceia. Primeiro, porque és morna, vomitar-te-ei da minha boca. Segundo, és desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Terceiro, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. 4, compre roupas brancas. E 5, unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então fez estes 5 alertas, nós vamos ver todos estes versículos. Por isso, dissemos que não vamos terminar hoje. É só a primeira parte sobre este estudo sobre Laodiceia. Em Laodiceia não havia água potável. A água ela vinha em aquedutos e a distância era muito longa. E quando a água chegava na cidade de Laodiceia, era morna, amarga, não tinha sabor nenhum. Por isso que o Senhor usou o que eles conheciam, que eram mornos, porque quando você quer provocar, basta beber água morna. Então a água que chegava em Laodiceia, ela era morna, ruim, péssima, amarga. Por isso que o Senhor disse: não és quente nem frio, é morno, por isso eu vou vomitar-te. E o texto começa exatamente assim: e ao anjo da igreja, que é o líder, ao pastor que está em Laodiceia, diz isto. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera se fosse quente ou frio. Assim, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então Jesus estava tocando num ponto que eles conheciam. Qual era? A mornidão da água. Eles sabiam o efeito de uma água morna. E eles detestavam aquela água morna. E o Senhor estava dizendo: olha, vocês são mornos. Vocês entendem o que significa isso. Mas o que significa mornidão espiritual? Isso trazendo para nós nos dias de hoje. O que significa uma mornidão espiritual? O que faz uma igreja cristã ficar morna? O que faz um cristão tornar-se morno? Um líder religioso tornar-se morto? Um obreiro tornar-se morno? O que nos faz ficar mornos? Para entendermos como o tempo nos muda, vamos ver, anote aí a passagem, Colossenses, capítulo 4, Colossenses, capítulo 4,
do versículo 12 a 16, você vai ver que esta igreja, lá em Laodiceia, porque lá havia uma comunidade cristã, apesar de estar rodeada de paganismo, mas havia ali uma comunidade cristã. E esta igreja, ela era uma brasa viva no passado. E nós vamos ver isso aqui no texto. Colossenses, capítulo 4, versículo 12 a 16. Está escrito assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Olha aí, escuta aí. E pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Porque no princípio as igrejas funcionavam em residências. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. No início, ali em Laodiceia, havia uma unidade, havia uma espiritualidade profunda, havia uma comunhão, havia uma intimidade com Deus. No início tinha tudo isso. Paulo teceu esses comentários à igreja de Laodiceia, porque havia uma unidade, havia um respeito ao Senhor, havia uma força, havia uma fé, havia uma fome de Deus ali. Mas, aproximadamente 27 anos depois, Jesus traz a crítica: nem és quente, nem frio, és morna, vomitar-te-ei. Veja que Laodiceia tinha preceitos bíblicos, tinha preceitos cristãos, mas 27 anos depois, Jesus traz a crítica: vocês são mornos, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês não fazem mais parte da minha comunhão. Mas que lições podemos nós tirarmos daqui? Escute agora, lição para nós, trazendo de Laodiceia para nós. Se não perseverarmos na fé, nos tornaremos mornos. Se você não perseverar na fé, se você deixar se abater pelas lutas, pelas barreiras, você vai ficar morno. Se nós não perseverarmos, vamos ficar mornos. Se não tivermos uma vida de fidelidade a Deus, nos tornaremos mornos. Não interessa o que está acontecendo no mundo, não interessa o que estejamos passando, mas o importante é sermos fiéis ao Senhor, fiéis a Deus. Senão vamos ficar mornos. Se não alimentarmos o desejo de servir a Deus verdadeiramente, ficaremos mornos. Se você não tem mais um anseio de servir a Deus, não tem mais um anseio de buscar a Deus, é porque você já está morto. As lutas levam as pessoas a esfriarem na fé. Por isso não esfrie. O tempo é de buscar o Senhor. O tempo é de aquecermos no Senhor. O tempo é de renovarmos a nossa fé, porque Jesus já está voltando. É por isso que precisamos de um conserto, de restauração. Não podemos ficar nessa mornidão. Um evangelho morto. Um evangelho que não se prega mais a santidade. Quem busca santidade hoje? É a igreja morna. Se não almejarmos termos comunhão com Deus, ficaremos mortos. É preciso urgente buscarmos de volta esta comunhão com Deus, porque as igrejas não estão mais nessa comunhão com Deus. Tenta-se agradar o homem e não se agrada mais a Deus. Se não almejarmos sermos usados pelo poder do Espírito Santo, ficaremos mortos. Quem hoje em dia tem um desejo ardente no coração de ser usado por Deus? As pessoas querem as benécias de Deus, as pessoas querem os favores de Deus, as riquezas de Deus. Mas quem almeja ser usado pelo Espírito Santo? Observe os cultos nas congregações. Quantas pessoas depois do culto ou durante o culto são batizadas pelo Espírito Santo? Conte nos dedos. Há quanto tempo você não vê uma pessoa ser batizada pelo Espírito Santo? Porque a igreja de Laodiceia é a igreja morna.
É uma igreja que não tem mais intimidade com Deus. É uma igreja que está querendo apenas as riquezas deste mundo. Acorde! O tempo é de buscarmos uma intimidade com Deus. O tempo é de buscarmos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Mas quem paga o preço? Quem está querendo pagar este preço? Quem está orando para receber os dons do Espírito Santo? Precisamos urgente. O tempo urge, porque a porta da graça já está fechando. O tempo é de buscarmos intimidade com Deus. Porque Jesus disse: vão me dar dinheiro. Então, se você que está aí do outro lado não tem mais prazer no Senhor, há anos que você não ora mais, há anos que você não sente mais a revelação de Deus, há anos que você não sente mais a chama de Deus ardendo em seu coração, há anos que você não vasculha mais as Escrituras, acorde, você está morno, e talvez você esteja prestes a ser vomitado. É a igreja de Laodiceia. Deixe-me abrir um parêntese aqui, para vermos a história da igreja. A igreja perdeu o primeiro amor em Éfeso. Nós vamos ver tudo isso. A igreja foi perseguida em Esmirna. Se misturou com o Estado em Pérgamo. Tornou-se corrupta e idólatra em Tiatira. Tem aparência em Sardes, tem aparência de estar viva e está morta. Passou um tempo irrepreensível em Filadélfia e tornou-se apóstata em Laodiceia. Então, as 7 igrejas, elas representam os tempos da igreja aqui na terra. Laodiceia, escute isso aqui agora. Laodiceia estava debaixo da influência do cristianismo, mas não sob o seu poder. Seus membros eram rígidos, minuciosos acerca da sã doutrina, mas descuidados e doentes espirituais. Será que não é assim conosco? Podemos estar diariamente na igreja, mas longe de Deus. Estar na igreja não significa que você tem comunhão com Deus. Você pode estar apenas de presença, mas o seu espírito está longe. Estar dentro da igreja não significa comunhão com Deus. Pertencer a uma igreja evangélica não significa que você vai ser arrebatado, porque o que Deus vê é o seu coração. Deus não está preocupado com o nosso bater palma, com o nosso pular, com o nosso falar em língua. Deus está preocupado com os nossos corações, com a nossa fidelidade com Ele. Não vai adiantar nada se não formos fiéis ao Senhor. Podemos levantar as mãos, bradar glória a Deus, bater palmas, pular, mas estarmos distantes de Deus. Não será esse o cenário que nós vemos nas igrejas hoje? Igrejas cheias, superlotadas, música, jogo de luz, longe de Deus, só coisa do homem. O Espírito Santo não está mais ali dentro, Jesus não está mais ali dentro, porque é o homem querendo aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor. Quem tem que aparecer é Jesus em nossas vidas. Podemos estar falando da Bíblia, mas vestidos de pura religiosidade. Se você observar a Bíblia, o que mais Jesus condenou foram os religiosos. Ficavam ali aqueles fariseus, orando nas praças, com a cara triste, para dizer que estavam jejuando, davam o dízimo de tudo no mundo. E Jesus o que diz? Hipócritas, sepulcro caiados, bonitinhos por fora, mas um lixo por dentro. O Senhor está tratando com a sua igreja nesses últimos dias. O Senhor não quer uma igreja bonitinha por fora, mas por dentro. Por isso é tempo de limparmos. É tempo de buscarmos tirar toda a podridão de dentro de nós. É tempo de buscarmos realmente nos arrependermos. Tirar tudo aquilo que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Não é mais possível vivermos um cristianismo de aparência, um cristianismo de hipocrisia. Ou somos luz ou trevas. Não existe meio termo. Você que está aí do outro lado, não há mais tempo para estarmos brincando de ser servos de Deus. O tempo é de buscarmos a presença de Deus, porque um avivamento está vindo, mas não vai ser para placas de igrejas, não. O avivamento vai ser para os servos de Deus que estão na posição, no centro da vontade de Deus, buscando a Deus.
Jesus irá nos vomitar se continuarmos em cima do muro, se continuarmos com essa capa religiosa. Ficaremos para trás no dia do arrebatamento. Não podemos levar uma vida espiritual dupla. Ou somos crentes de verdade, ou vamos ser vomitados. Ou somos salvos da terra, ou vamos ser vomitados. É tempo de você acordar. Será que você não vê que a religiosidade não tem levado você a nada? Que as igrejas que estão caminhando pela religiosidade não têm poder, não têm cura, a salvação é psicológica, porque a verdadeira salvação traz um arrependimento profundo da alma. As pessoas deixam de praticar aqueles maus atos que estavam praticando. E o que nós vemos hoje? Igrejas cheias de pessoas que continuam com a mesma vida de pecado. Vão à frente, levantam a mão, confessam a Jesus como Salvador, porém, continuam levando a mesma vida de pecado, porque não houve um genuíno arrependimento. Será que você está conseguindo alcançar, entender que Laodiceia, a igreja que nós estamos vivendo hoje, vai ficar para trás? Será que você vai perder essa chance? Pare de brincar com Deus. Deus não é boneco para se estar brincando. Será que você não sabe que Ele está vendo o que você anda fazendo no oculto, no escondido, com pecados ocultos? Deus vai trazer um juízo para os de dentro da sua casa primeiro. Ou será que você acha que engana Deus? Reflita. A mensagem que tem que ser pregada hoje é a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos. Não é mais essa mensagem de prosperidade. A prosperidade vai fazer muita gente ficar para trás, para contemplar a face do anticristo e do falso profeta. A mensagem hoje é para ser: arrependei-vos, endireitai as vossas veredas, os vossos caminhos, ajeitai-vos no caminho do Senhor, sede servos, sede santos, porque o Senhor é santo. O tempo é de santidade, o tempo não é mais de brincar. Acorde. Aleluia. Ou será que você vai ficar para trás? Você vai ser vomitado. Prefere ser vomitado e perder tudo que o Senhor tem reservado? A palavra do Senhor diz: tudo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia! Será que você vai perder isso? Pare de brincar com Deus. Acorde. Essa vida que você está levando não vai levar nada. Só um caminho. Vai levar você a ficar para trás e, se não se arrepender durante a tribulação, vai para o inferno. Vejam o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Para você ver que não é brincadeira ser servo de Deus, porque o Senhor sabe do seu coração, do meu coração, da nossa mente. O Senhor sabe tudo. Mateus 7, a partir do versículo 21. Escute isso aqui. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, escute aqui, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, olha aí, o Senhor diz abertamente, claramente, para não ter dúvida: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será que você entendeu a dimensão desta palavra do Senhor? Que nem todo aquele que está brincando de religioso, sendo hipócrita e dizendo: Senhor, eu profetizo em teu nome, eu sou usado em cura em teu nome, eu dou profecias em teu nome, faço tanta coisa em teu nome. Mas aí o Senhor diz: apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Porque muitos estão liderando, mas com a vida no pecado. Muitos estão profetizando, mas com a vida no pecado. Muitos estão evangelizando, mas com a vida no pecado. Muitos estão dizendo que são e não são. E o Senhor sabe quem é e quem não é. Conserte a sua vida urgente. Todas estas mensagens, escute bem, todas estas mensagens das 7 igrejas do Apocalipse, sem exceção, é para que haja conserto em nossas vidas.
Ou nos consertamos, estamos na reta final. Entenda, nós estamos na reta final. Por que o Senhor está levantando os 4 cantos do planeta homens com atitude de pregar a palavra de arrepender-se? Vocês já viram nos vídeos Dani Suega? Eu já coloquei isso nos vídeos. Dani Suega, filho do pastor Jimmy Suega. Aquela pregação que ele faz contra os líderes de hoje. Tem que ser essa pregação. Não dá mais para nós que dizemos que somos servos de Deus estarmos acatando um evangelho água com açúcar. Porque o evangelho hoje é água com açúcar. Não se prega mais contra o pecado porque as pessoas vão fugir. O dinheiro vai sair de dentro da igreja. Mas o Senhor diz: pregai a tempo e fora de tempo a minha palavra. E não interessa se você vai gostar ou não. Tiago, capítulo 3, de 11 a 12 diz: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Se você tem uma vida dupla, preste atenção nisso aqui. Não pode haver duas coisas contrárias ao mesmo tempo. Ou você é sal ou não é. Ou você é luz ou não é. Ou você é servo de Deus ou não é. Ou você é crente de verdade ou não é. Não tem vida dupla. Ou é ou não é. Porque lá no céu, no dia do arrebatamento, só vão ser os verdadeiros adoradores que irão subir. Não vai ter capas. Capas vão ficar todas aqui na terra. Tire a sua capa enquanto há tempo. Tire a venda dos seus olhos enquanto há tempo. Leve uma vida consagrada ao Senhor. Clame. Se você não consegue se libertar do seu pecado, do pecado que você vive, clame ao Senhor. Entre num propósito com o Senhor. Faça um jejum. Não deixe Satanás destruir sua vida. Porque a palavra do Senhor diz: cuidado para que ninguém tome a tua coroa. E esse ninguém é o diabo, ele quer a sua coroa. Porque ele já foi lá de cima. Ele era o mestre do louvor. E agora ele não quer que ninguém chegue até lá. Por isso é a nossa luta. Mas como saber? Eu vou encerrar aqui essa primeira parte. Como saber se estamos mornos? Quais são os sinais da nossa mornidão? Escute aqui agora, para você saber se você está morno ou não. Quando não sentimos mais a vontade de ir para a igreja, é porque estamos mornos. Você ainda vai para a igreja com amor ou vai forçado? Vai porque tem que ir, tem que dar uma satisfação à sociedade? Se isso acontece, você está morno. Quando as pregações não nos tocam mais, é porque estamos mornos. A pregação entra por um ouvido, sai pelo outro, é porque estamos mornos. Quando não sentimos mais prazer pelo sagrado, e sim pelo profano, é porque estamos mornos. Cuidado com os Facebooks da vida. Cuidado com os e-mails, cuidado com a internet. Cuidado com essas novelas que passam por aí, os programas televisivos permissivos, imorais. Se você sentir mais prazer em estar vendo isso aí do que ouvir uma pregação, é porque você está morto. Acorde. Quando trocamos a Bíblia pela TV ou internet, ou bate-papos promíscuos online, é porque estamos mortos. Não perca tempo. O tempo que você tiver livre, busque na palavra do Senhor, fortifique-se. Quando você for para o trabalho, vá louvando, vá ouvindo um louvor. O tempo que você estiver livre, mergulhe na palavra do Senhor, porque os tempos são difíceis. Como está lá em Timóteo, são tempos trabalhosos. Ou nós estamos seguros na arca do Senhor, com o Senhor no nosso barco, ou nós vamos naufragar. Quando temos sede de ver o proibido, é porque estamos mortos. Quantos servos de Deus, e aí eu quero dizer servos de Deus entre aspas, estão dentro das igrejas e afundados na pornografia? Servos de Deus, líderes, afundados na pornografia. Acorde. Clame ao Senhor para quebrar esses grilhões, essas cadeias. Não deixe Satanás lhe levar para o lamaçal em que ele vive. Quando a Bíblia torna-se algo supérfluo em nossa vida,
é porque estamos mortos. Há quanto tempo você não pega a Bíblia para ler? Há quanto tempo você não senta para vasculhar as Escrituras? Há quanto tempo você não conversa com Deus? Há quanto tempo você não ora mais? Há quanto tempo você não louva? Lembra-se quando você aceitou a Jesus, a brasa que você era, aquela brasa viva que você era, e como é que você está agora? Acorde. Essa mensagem para você que está aí do outro lado é para você acordar, para despertar em você que Deus providenciou essas pregações para levar um povo a acordar. Como está você? Quando não temos mais temor a Deus, quando pecamos e não temos mais temor a Deus, é porque estamos mortos. Quando o pecado torna-se coisa rotineira e não nos entristece mais, é porque estamos mortos. Essa é a primeira parte desta pregação. No próximo vídeo vamos entrar no versículo 17, onde ele diz: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que eres um desgraçado, cego, pobre e nu. Agora você, que está aí do outro lado, você ouviu essa primeira parte desta pregação. Será que você não foi tocado por ela? Será que o Espírito Santo não mexeu com o seu coração? Se nada disso aconteceu, cuidado, porque você está numa geleira espiritual. Mas Deus trouxe essa mensagem para você, para exatamente aquecer o seu coração, para você voltar àquela vida espiritual que você tinha, de comunhão com Deus, de gozo no Senhor, de alegria, de estar buscando a face dEle. O tempo é de busca ao Senhor. O tempo é de estarmos caminhando em santidade. O tempo é de estarmos clamando a Deus para tirar tudo aquilo que te desagrada de nossas vidas. O tempo é de conserto, acorde. O tempo é de conserto. Se você está se arrependendo hoje, por meio desta pregação, nós colocamos um vídeo para você fazer uma oração de conserto. Se você está aceitando a Jesus, ore, faça essa oração. E se você quer se reconciliar, o tempo é agora. É só você se ajoelhar, chorar, chore, clame. Peça perdão ao Senhor, peça forças para não pecar mais. E garanto que Ele vai te ajudar, que Ele vai te dar. Então que Deus te abençoe poderosamente, que você possa acompanhar esses vídeos, que eles possam frutificar em sua vida e que você possa ser um exemplo de servo de Deus, que vai ouvir o soar da trombeta naquele grande dia a que tanto esperamos. Que Deus te abençoe poderosamente. Você que acabou de ouvir esta pregação e sente no seu coração que deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, ajoelhe-se agora, feche seus olhos e repita a seguinte oração. Mas isso, se você sentir verdadeiramente no seu coração que precisa ser salvo, porque a palavra de Deus diz que você precisa confessar com a sua boca. Repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, sou um pobre pecador, preciso da tua misericórdia, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Vem reger a minha vida de agora por diante, porque eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Fica comigo desde agora até o dia do arrebatamento. Me dá a tua fortaleza, Senhor, para que eu não caia, para que eu não peques mais. Me ajuda a me libertar-me a cada dia de tudo isto que eu tenho passado, de tudo isto que eu tenho sofrido. Senhor Jesus, eis-me aqui, pela tua misericórdia, salva a minha alma, porque eu estou te entregando agora a minha vida e te declaro como meu Senhor e meu Salvador, desde agora e para todo sempre. Desde já você considere-se um servo de Deus, porque você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Agora eu vou orar por você que está aí do outro lado. Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus, obrigado por esta vida que acabou de confessar o teu nome como Salvador dela. Senhor, guarda esta vida, livra de todo mal, apaga o nome dela do livro da culpa e escreve no livro da vida. Vem quebrar toda a maldição hereditária da primeira, segunda, terceira e quarta geração e que ela possa
ser um exemplo de verdadeiro servo teu nesta terra, Senhor. Abençoa poderosamente que que ela venha ser um canal no meio da sua família e que por meio desta coluna que tu agora estás levantando, toda a sua família possa ser alcançada pela tua palavra. Você agora considere-se verdadeiramente um servo de Deus e escreva para nós guelemacaulay@gmail.com, guelemacaulay@gmail.com, e nos dê o seu testemunho de que Deus te alcançou pela ministração que estamos fazendo das 7 igrejas do Apocalipse. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue a salvação, pregue contra o pecado, e não vá para uma igreja que só pregue prosperidade. Não. Procure uma igreja que seja fiel à palavra do Senhor, que pregue a salvação, pregue contra o pecado. Que Deus te abençoe poderosamente e entre em contato conosco. Deus te abençoe.